Olá meus caros, me chamo Kleber. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente está seguindo a nossa playlist. Caso não tenha vindo parar direto nesse vídeo, eu recomendo muito que você assista os anteriores, onde eu falo sobre paradigma de programação e os 4 pilares da programação orientada a objeto, que são herança, encapsulamento, polimorfismo e abstração, não necessariamente nesta ordem. Aí sim, você estudando um pouco sobre esses conceitos, vai te fazer mais sentido essas aulas práticas, que é o que vamos fazer a partir de agora. Pessoal, para essa aula prática, eu proponho a vocês que a gente realize a identificação, a análise e a criação de uma classe. Após, vamos criar os atributos e os métodos dela, instanciá-la e, em seguida, alterar os atributos dessa classe usando pseudo-variável e os métodos ou o método disponível, tá? Então, vamos começar. Imagine, num cenário hipotético, um sistema. Vocês acessam aí vários sistemas, um sistema de mercado, um sistema de farmácia, um sistema web qualquer. Vocês sabem que dentro do sistema muitas vezes tem lá uma calculadora, tá? Para cálculos básicos. Quando eu digo cálculos básicos, eu sei que o básico em matemática vai além do que eu vou propor aqui. O que eu vou propor aqui é as 4 operações comuns do nosso dia a dia, que é a adição, subtração, multiplicação e divisão. Eu sei que a matemática básica ela vai além disso, então, por favor, aos matemáticos aí, me perdoem, mas a nossa análise é outra. Então, tem uma calculadora lá que você chama para realizar esses cálculos. Então percebam, eu não quero criar um sistema todo complexo agora de momento para não confundir vocês. Afinal de contas, nós estamos trabalhando didaticamente. Então eu peguei uma parte, que é só essa calculadora, e ela vai ser o nosso sistema por um todo agora de momento. Esse é o nosso acordo. Então vamos lá. A nossa calculadora ela terá o valor 1, valor 2, serão numéricos. Ela terá uma list box ali com as operações, que são as 4 que eu disse que nós vamos trabalhar, que é adição, subtração, multiplicação e divisão. E nós teremos 2 botões, o calcular e o limpar resultado. Mais abaixo nós teremos um campo de texto onde vai aparecer o resultado, ou seja, quando eu clicar em calcular, ele vai pegar os valores e o operador que eu passei para ele e vai me trazer o resultado disso. Quando eu clicar em limpar resultado, ele vai limpar aquele resultado, limpar os valores e voltar a estaca zero. Certo? Então essa é a proposta que eu tenho para fazer. Nós já analisamos qual vai ser o cenário proposto. Tá? Então essa é a nossa premissa. E aí, pessoal, vocês entendam que quando eu falar classe, eu estou falando desse todo aqui. A classe ela é composta por todos esses campos. Tá? Todos esses elementos que eu acabei de citar vai formar a nossa classe. Certo? E dentro dela possuirá, né, ela terá os seus atributos, que serão as nossas variáveis. Em PHP, as variáveis serão aí os campos de valores e o campo de operação. Tá? Então nós teremos 3 variáveis, né? Valor 1, valor 2 e operação. E nós temos também o método, ou os métodos. Tá? Nesse caso aqui nós temos o método calcular, que quando nós clicarmos nele, ele vai lá no back-end, ele vai mandar as informações, ele vai mandar o valor 1, o valor 2 e a operação. Lá no back-end a gente vai deixar tudo pronto, que ele vai realizar o cálculo e nos retornará o resultado aqui embaixo. Então perceba, esse resultado ele não é um método, ele é só um texto dentro do método. Tá? É como se fosse um resultado realmente que o método está nos trazendo, um retorno. É um retorno. Tá? Então por isso que eu linkei ali os dois. E aí vocês podem perguntar, por que o limpar resultado não é um método? Porque, pessoal, poderia fazer sim. Mas o limpar resultado vai ser um botão que quando a gente clica, ele vai dar um refresh na página e já vai zerar todos os campos. Vai zerar o resultado, vai zerar os valores, a operação, tá? Esse botão, ele é feito só em HTML. Eu não vou tratar ele lá no PHP. Ele não vai pertencer à nossa classe. Se ele não vai pertencer à nossa classe,
não tem como ele ser um método. Para ele ser um método, ele deveria pertencer à classe. Tá? Então, só para ficar claro que nem tudo aqui vai fazer parte da classe. Mas aqui nós já definimos o que será a classe, quais serão os atributos e os métodos, certo? O que será a classe, quais serão os atributos e os métodos, certo? Então, utilizando um software de UML, nós realizamos aqui o diagrama de classe, que nada mais é do que a representação daquilo que nós vimos anteriormente, só que de uma forma técnica, tá? Então, quando um desenvolvedor ou alguém envolvido no projeto, ele olha para isso daqui, essa tabela, ele já consegue identificar que calculador é o nome da classe, e por assim ser tem que ser com a primeira letra maiúscula. Valor 1, valor 2 e operação que está no outro quadrante são os atributos desta classe, e daí logo em seguida qual a tipagem dessa variável, né? Então é do tipo integer e string. E o próximo quadrante é o pertencente ao método, né? Ou seja, a ação. Por assim ser, eu recomendo que vocês utilizem verbo. Eu sei que nem sempre é possível, mas o método ele deve possuir uma nomenclatura que remeta ao que ele realmente faz. Tá? Então, como o nome já diz ali, calcular. Esse método ele vai calcular. Tá? E esse método está passando 3 parâmetros, que é o valor 1 inteiro, valor 2 inteiro e operação, que é uma string. E ele nos retornará também uma string, que será aquele resultado. Então o retorno vai ser uma string. Tá? Eu sei que essa classe ela não está completa, falta encapsulamento, enfim. Tá? Então ela não está completa, mas na parte que estamos estudando, didaticamente falando, ela está perfeita. Tá? Então, para quem está aprendendo, essa classe está perfeita para você. Futuramente nós vamos trabalhar ela e aí sim, ela estará adequada, tá? De maneira a estar finalizada dentro do nosso projeto. Então é isso daí. É importante, para você realizar esse diagrama, gente, eu utilizei o software Visio, mas existem vários outros, Asta Community. Tinha um que acho que era o IDEA Modeler, não me recordo bem, que eu utilizei no curso que eu fiz na época. Existem vários, até online, que são gratuitos, não precisa ser um software pago. E se você nem quer entrar nessa vibe aí de ir atrás desses softwares, né? Essa não é a sua praia, apesar que você tem que entender isso, por mais que você seja só o desenvolvedor, você tem que entender do projeto. Você pode fazer isso aqui até numa planilha lá do Excel, numa tabela do Word. O importante é que ele tenha esse formato, tá? Que seja uma tabela, que no cabeçalho seja o nome da classe, que no outro quadrante seja os atributos e no seguinte os métodos. É isso, entendeu? Você pode fazer em qualquer software que permita fazer isso daí, estará certo, tá? Meus caros, agora nós vamos jogar toda essa ideia diretamente numa IDE e começar efetivamente a nossa aplicação. Até então nós estávamos na parte de projeto. Lembra lá que era analisar, identificar, né, a classe, os atributos dela, os métodos. Tá? Então essa foi a parte inicial. Eu vou deixar um link aqui para vocês das ferramentas que eu utilizo, de como baixar e instalá-las, tá? Se você utiliza outra ferramenta, não tem problema, fique tranquilo, porque a ideia aqui não é fazer o uso dessa ferramenta. Agora, pode ser que você tenha alguma dificuldade depois de trabalhar se não for a mesma, tá? Então eu recomendo que você utilize a mesma. Deixarei um link de como baixar e instalar. Quais as ferramentas que eu utilizo? NetBeans, né, o Apache, NetBeans, e o XAMPP, ou XAMPP, né, que é escrito. Mas você pode utilizar outra IDE de sua preferência e outro interpretador ou simulador aí do nosso banco de dados, tá? E do nosso... No momento nós não utilizaremos o banco de dados, é mais mesmo só para interpretar o PHP, beleza? Então, está aí o link e aguardo vocês para o próximo vídeo, onde a gente começa já a programar efetivamente.